O Flamengo vive mais uma semana agitada, daquelas que o torcedor já se acostumou, mas que não deixa de surpreender. E para começar, a gente precisa falar sobre o técnico Felipe Luiz, que está completando um ano no comando do time principal do Mengão. É isso mesmo, parece que foi ontem que ele pendurou as chuteiras e assumiu a beira do campo, mas já se passou um ano. E num clube como o Flamengo, onde a pressão é constante, os resultados precisam ser imediatos e a cobrança é absurda, completar um ano como técnico já é um feito por si só. Poucos conseguiram essa longevidade, especialmente nessa última década, onde a rotatividade no comando foi intensa. Felipe Luiz, que começou sua trajetória na base, conquistando o título mundial sub-20, acabou sendo promovido depois da saída do Tite. E desde então, tem sido uma figura de respeito no vestiário e vem mostrando que tem ideias claras de jogo. O ex-lateral, que dentro de campo já era conhecido pela inteligência tática, tenta agora implementar uma filosofia própria, e claro, adaptar-se aos altos e baixos que todo treinador enfrenta no Flamengo. Mas enquanto Felipe Luiz comemora essa marca, a diretoria rubro-negra teve que lidar com outro tipo de repercussão. A decisão do clube de entrar na justiça contra os outros times da Libra e pedir o bloqueio de 77 milhões de reais que seriam repassados pela emissora detentora dos direitos de transmissão, pegou todo mundo de surpresa. A questão central envolve o modelo de divisão de receitas da Liga, com o Flamengo se posicionando contra a fórmula aprovada anteriormente. O clube entende que está sendo prejudicado financeiramente e exige uma nova reunião para rever os termos. Como os demais clubes não quiseram dialogar, o Flamengo optou pelo caminho jurídico e conseguiu uma liminar determinando que os valores fossem depositados em juízo até que uma nova discussão fosse realizada. A reação, como era de se esperar, foi imediata. Dirigentes de outros clubes se manifestaram contra a postura do Flamengo, acusando o clube de agir de forma isolada e prejudicar o coletivo. Mas a verdade é que, historicamente, quando o Flamengo decidiu seguir o caminho do consenso, muitas vezes acabou sendo o maior prejudicado. A memória do torcedor mais atento certamente vai longe. Em 1987, por exemplo, quando o clube seguiu as orientações do Clube dos 13 e não enfrentou o Sport Guarani, acabou envolvido num dos maiores imbróglios judiciais da história do futebol brasileiro. A disputa pelo título daquele campeonato brasileiro se arrasta até hoje em debates e decisões judiciais. Em situações mais recentes, como a mudança no calendário deste ano, o Flamengo também tentou liderar o movimento em defesa de uma competição mais justa, bateu de frente com a CBF, mas foi deixado de lado por outros clubes, incluindo o Palmeiras, que também foi prejudicado, mas preferiu não se posicionar ao lado do Mengão. Isso tudo mostra que, na hora do aperto, ninguém fica do lado do Flamengo. Por isso, a diretoria decidiu adotar uma postura mais firme. Para o presidente Luiz Eduardo Batista, não tem mais espaço para abrir mão do que é do clube em nome de uma suposta união que só existe quando convém aos outros. Agora, mudando o foco para dentro das quatro linhas, a torcida pode comemorar o retorno de Gabigol. Após cumprir suspensão, o atacante está novamente à disposição do técnico Leonardo Jardim para o confronto contra o Flamengo, que vai acontecer na quinta-feira, no Maracanã. É um reforço importante, não só pelo peso que o nome de Gabigol carrega, mas também porque ele adora aparecer justamente em jogos desse tamanho. E por falar em Gabigol, o nome dele voltou a circular nos bastidores, mas desta vez por causa de um velho conhecido da torcida rubro-negra, Jorge Sampaoli. O técnico argentino, agora à frente do Atlético Mineiro, teria pedido a contratação de 2 jogadores para a próxima temporada, e adivinha quem está na lista? Ele mesmo, Gabigol. Além dele, o outro nome é o de Alan, volante que hoje está no elenco do Flamengo, mas que foi comprado junto ao próprio Atlético a pedido, na época, do mesmo Sampaoli. A história entre Sampaoli e Alan é antiga. O treinador argentino foi um dos grandes entusiastas da contratação do jogador, ainda quando estava no comando do Atlético Mineiro. Depois, já no Flamengo, voltou a insistir para que o clube investisse na contratação do volante, e o Flamengo, mesmo enfrentando a resistência do Galo, conseguiu fechar o negócio. Agora, em mais um dos seus clássicos movimentos, Sampaoli quer levar o jogador de volta para Belo Horizonte. E isso não é novidade para ninguém que conhece o estilo do argentino.
Toda vez que assume um novo time, a primeira coisa que faz é pedir um caminhão de reforços. E normalmente, tenta levar com ele jogadores de confiança, atletas que já conhecem seu estilo de jogo e que podem ser peça-chave para a montagem do novo elenco. No caso do Gabigol, a situação parece mais complicada. Assim que a notícia do suposto interesse do Atlético surgiu, o atacante postou uma imagem que soou como uma resposta indireta. Na foto, ele aparece segurando uma enorme bandeira azul do Cruzeiro, com a frase Maior de Minas estampada, e ao fundo, o mascote do clube celeste, o Raposão, aparece segurando uma galinha na boca, numa clara provocação ao Atlético. A imagem foi registrada após o Cruzeiro eliminar o rival na Copa do Brasil. Ou seja, se isso foi mesmo uma resposta, o recado tá dado. É muito difícil imaginar Gabigol trocando o Flamengo pelo Atlético Mineiro, até porque a identificação com o clube rubro-negro é muito forte, e a rivalidade com o Galo só cresceu nos últimos anos. A torcida do Flamengo, inclusive, tem uma relação muito particular com Gabigol. Mesmo vivendo altos e baixos, o atacante é constantemente defendido por boa parte da nação e ainda carrega um histórico de gols decisivos que pesam muito na balança. Já o caso do Alan é diferente. Desde que chegou, o volante não conseguiu engrenar. As atuações dele ainda não convenceram a maioria dos torcedores, e apesar da confiança do técnico Felipe Luís, o jogador segue sendo questionado. Se o Atlético aparecer com uma proposta interessante em dezembro, é bem possível que o Flamengo aceite negociar. Até porque, além de aliviar a folha salarial, a venda pode abrir espaço para a chegada de outros nomes mais ajustados ao estilo de jogo que Felipe Luís quer implementar. No atual cenário, a diretoria não deve se opor a uma eventual negociação, especialmente se os valores forem compatíveis com o que foi investido anteriormente. Afinal, o futebol também é negócio, e manter no elenco um jogador que não conseguiu se firmar não faz muito sentido, principalmente num clube com as pretensões do Flamengo. Enquanto isso, o foco segue no Campeonato Brasileiro e nos próximos desafios que estão por vir. O clima no Ninho do Urubu é de cobrança por regularidade. O elenco é forte, tem opções de qualidade em praticamente todas as posições, mas ainda oscila muito. Felipe Luís tem o desafio de ajustar o time, manter um padrão de desempenho e recuperar peças importantes que estão abaixo do esperado. Jogadores como Alan, inclusive, fazem parte desse grupo que precisa dar uma resposta dentro de campo. A torcida, como sempre, está de olho em tudo. E no Flamengo, a pressão é diária, não tem folga. Tudo é grande, tudo é intenso, e qualquer movimento fora do normal já vira assunto nacional. E se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro aprendeu ao longo dos anos é que o Flamengo nunca tem um dia tranquilo. Quando não é dentro de campo, é nos bastidores. E a movimentação em torno de possíveis saídas e chegadas de jogadores já começa a ganhar força, mesmo antes da abertura da próxima janela de transferências. Isso porque o mercado não espera, e nomes como Alan e Gabigol continuam sendo comentados tanto internamente quanto externamente. O caso do Alan é simbólico. O jogador chegou ao Flamengo cercado de expectativas. Tinha vindo de boas temporadas no Atlético Mineiro, era um pedido direto de Jorge Sampaoli, e mesmo diante das dificuldades impostas pelo Galo para liberar o atleta, o Flamengo bancou a contratação. Só que desde então, Alan não conseguiu repetir o desempenho que teve em Minas. No Flamengo, a concorrência no meio-campo é pesada. São muitos nomes disputando posição, e o jogador acabou ficando para trás. Lesões, falta de ritmo e adaptação ao estilo de jogo também atrapalharam. Agora, com Sampaoli novamente interessado em contar com o atleta, a possibilidade de uma volta ao Atlético se torna real. Sampaoli tem um histórico peculiar. Gosta de montar elencos à sua maneira, tem uma exigência tática muito forte, e normalmente busca atletas que já conhecem sua metodologia. Alan, por já ter trabalhado com ele em 2 momentos diferentes, se encaixa perfeitamente nesse perfil. O argentino enxerga no volante um jogador com capacidade de transição rápida, marcação intensa e bom passe, atributos fundamentais para o modelo de jogo que ele tenta implementar. Por isso, não seria estranho ver o Flamengo negociando o atleta, ainda mais se o valor da proposta for interessante. A diretoria, hoje, já não enxerga Alan como peça essencial.
Felipe Luiz até tentou dar mais minutos a ele, mas o rendimento continuou abaixo do esperado. E numa temporada em que o clube quer resultados imediatos, manter jogadores sem protagonismo acaba se tornando um peso. O próprio Alan, por outro lado, pode ver com bons olhos uma mudança de ares. Voltar para um lugar onde já foi bem, sob o comando de um técnico que confia no seu futebol, pode ser exatamente o que ele precisa para retomar a confiança e a regularidade. Já no caso do Gabigol, a situação é muito mais complexa. O camisa 10 do Flamengo é um dos jogadores mais midiáticos do país, vive no centro das atenções e mesmo quando não está no seu melhor momento, segue sendo pauta constante. A possível investida do Atlético Mineiro por ele causou burburinho, mas esbarra em várias barreiras. Primeiro, o lado emocional. Gabigol construiu uma relação com o Flamengo que vai além das quatro linhas. Ele virou símbolo, virou ídolo, e tem uma conexão com a torcida que poucos jogadores conseguiram nos últimos tempos. É o autor dos gols mais importantes da história recente do clube, protagonista de conquistas inesquecíveis, e mesmo com todas as polêmicas, ainda conta com o respaldo de boa parte da nação. Segundo, o aspecto financeiro. Tirar Gabigol do Flamengo não seria uma operação simples. Além do alto salário, o atacante tem contrato até o fim de 2024, e a multa rescisória é pesada. O Atlético, para conseguir esse reforço, teria que abrir os cofres de forma considerável. E por mais que o clube mineiro tenha estrutura e poder financeiro, a questão do custo-benefício sempre entra em pauta. E tem mais, o próprio Gabigol já deu sinais de que, se sair do Flamengo, não seria para um rival direto. A postagem com a bandeira do Cruzeiro, logo depois do interesse do Galo vir à tona, deixou claro que o jogador sabe provocar, sabe se posicionar e, acima de tudo, sabe onde pisa. Uma transferência para o Atlético poderia causar um desgaste com a torcida rubro-negra, e ele parece não estar disposto a isso. Mesmo com as críticas que vem recebendo por causa da queda de rendimento e das polêmicas fora de campo, Gabigol ainda é um nome forte no elenco. Felipe Luiz vem tentando recuperar o jogador, dar confiança e espaço para que ele volte a ser decisivo. O retorno aos gramados após a suspensão é uma chance de ouro para ele mostrar que ainda tem muito a entregar. E para o Flamengo, que ainda disputa títulos importantes, ter um Gabigol motivado pode fazer toda a diferença. Enquanto essas situações vão se desenrolando, o Flamengo precisa manter o foco total nos próximos jogos. O Campeonato Brasileiro está em uma fase decisiva, e qualquer ponto perdido pode fazer falta lá na frente. Felipe Luiz sabe disso, e vem cobrando mais intensidade e consistência do elenco. A ideia é que o time consiga, finalmente, embalar uma sequência de boas atuações. A oscilação que marcou boa parte da temporada precisa ficar no passado. O treinador vem trabalhando ajustes táticos, especialmente no meio-campo, setor onde o time tem perdido força em determinados momentos das partidas. A entrada de jovens da base também tem sido uma alternativa interessante. Garotos como Lohan e Vitor Hugo, por exemplo, têm mostrado personalidade e podem ser importantes nessa reta final. A mescla entre experiência e juventude pode ser o caminho para encontrar o equilíbrio tão buscado. Nos bastidores, a diretoria segue atenta ao mercado, não só para possíveis saídas, mas também pensando em reforços pontuais. A ideia é antecipar movimentos e evitar surpresas. O elenco é qualificado, mas algumas posições ainda precisam de atenção. Dependendo das movimentações na próxima janela, principalmente se jogadores como Alan forem negociados, novos nomes podem chegar. Felipe Luiz também participa desse processo. Diferente de outros treinadores que passaram recentemente pelo clube, ele tem voz ativa nas decisões e conhece muito bem a estrutura do Flamengo. Sua relação com o elenco é de respeito, e isso facilita a implementação de ideias. O trabalho ainda está em construção, mas a expectativa interna é de que, com mais tempo e estabilidade, ele consiga desenvolver uma equipe com identidade e bom futebol. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol brasileiro estão em polvorosa com os últimos rumores envolvendo o Flamengo.
Segundo informações quentes que circulam nos corredores da Gávea, o clube teria enfim fechado um acordo com o goleiro Léo Jardim, despertando uma onda de especulação entre torcedores e comentaristas esportivos. Fontes internas afirmam que a assinatura já está confirmada, e o jogador teria até data marcada para sua apresentação oficial, algo que promete movimentar não apenas a imprensa, mas também as redes sociais do Mengão. Léo Jardim, conhecido por sua segurança sob as través e por atuações sólidas em clubes europeus e no futebol brasileiro, surge como uma possível peça-chave no elenco flamenguista. Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, comenta-se que o contrato contempla cláusulas estratégicas que agradam tanto ao atleta quanto à diretoria rubro-negra. A expectativa é de que sua chegada traga estabilidade a uma posição que, nas últimas temporadas, tem sofrido com altos e baixos. Nos bastidores, há quem diga que a negociação demorou mais do que o previsto devido a ajustes finos entre representantes e o Flamengo. Apesar disso, o acerto final teria sido celebrado como um feito da diretoria, reforçando a imagem do clube como um dos mais organizados e ambiciosos do país. A data de apresentação, já circulando entre jornalistas próximos ao clube, deve se tornar um dos assuntos mais comentados da semana. Torcedores não escondem a ansiedade. Grupos em aplicativos de mensagens e redes sociais já especulam sobre a titularidade, possíveis partidas de estreia e até mesmo o impacto de Léo Jardim na disputa do Brasileirão e da Copa Libertadores. Analistas apontam que a chegada de um goleiro com experiência internacional pode mudar o ritmo do time em momentos decisivos, especialmente em jogos eliminatórios, onde a segurança do arqueiro é muitas vezes determinante. Enquanto a diretoria mantém discrição e o clube não divulga oficialmente as cifras e cláusulas do contrato, o burburinho em torno do nome de Léo Jardim cresce a cada dia. As expectativas estão altas, e a torcida flamenguista parece pronta para receber de braços abertos o que muitos já chamam de reforço de peso. Nos próximos dias, certamente, os holofotes estarão voltados para a apresentação, que promete ser um evento marcante, recheado de flashes, entrevistas e, claro, muita paixão rubro-negra. O Flamengo, mais uma vez, mostra que não mede esforços quando o assunto é reforçar seu elenco e alimentar o sonho da torcida. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!